Eu escutei, ainda fiz assim, ó, o sinal do legal. Mas eu estou falando outra coisa aqui. Que vocês fizeram os exercícios de aprendizado ali e me mudaram a... Ih, mas caiu, foi bem. Beleza. Então, todos bem-vindos. Como eu cheguei correndo agora do litoral, eu separei uma música que no final de semana me ficou na cabeça, diante desses números, né? Eu acho que nós vamos naturalizando as coisas difíceis. É um pouquinho de como a gente vê, às vezes, na condição social também, a gente vê as diferentes categorias sociais naturalizar as dificuldades, nós estamos naturalizando a questão da pandemia. E passando agora no litoral, todo mundo que eu fui encontrando, eu levei até um susto considerado alguns dias atrás, acho que fazia um mês que eu tinha ido, quase mais ninguém de máscara, tá tudo normal, acabou a pandemia foi embora, e ninguém mais fala nada de ruim, ao menos do pouco que eu contactei muito poucas pessoas e de longe, né? E vai virando tudo números, e daí essa música aqui, ela nos ajuda a lembrar um pouquinho, e é uma produção de uma universidade bem trabalhada. Eu não sei se vocês conhecem a música Inumeráveis, do Chico César. Se vocês não conhecem, vão conhecer agora. E se vocês já conhecem, talvez vocês não conheçam ela na forma de um arranjo que foi feito, para a gente não esquecer o nome das pessoas, né? Então, se os números são frios, se os números não tocam, a gente espera que ao menos os nomes consigam tocar. É esse o movimento, né? Sempre da nossa referência, tanta gente sofrendo. Vamos lá.
André Cavalcante era professor, amigo de todos e pai de Pedrinho. Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso pra se aposentar. Diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Cristina, grande para-atleta, fez 3 faculdades e ganhou medalhas. Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo Uber em busca da meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu se doar. Horácia Coutinho e seu dom de cuidar de cada amigo, de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Iramar Carneiro, herói da estrada, foi caminhoneiro, ajudou o Brasil. Joana Maria, bisavó gentil, e Cátia Silene, uma mãe dedicada. Lenita Maria era muito animada, baiana de escola de samba, sambar. Margarida Veras amava ensinar, era professora bondosa e presente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Era jogador, piloto, artista multifuncional. Olinda Menezes amava o Natal. Pascoal Stefano, dentista, pintor, curtia cinema, mais um sonhador que na pandemia parou de sonhar. A avó de Camille não vale abraçar, com Quitéria Mello não foi diferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Um homem guerreiro, o senhor dos rios, dos peixes também. Salvador José, baiano do bem, bebia cerveja e era roqueiro. Terezinha Maia sorria ligeiro, cuidava das plantas, cuidava do lar. Vanessa dos Santos era luz solar, mulher colorida e irreverente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Especial pra netos e filhos fazia banquete. Ivone Martins fazia um sorvete das mangas tiradas do pé no quintal. Zulmira de Souza, esposa leal, falava com Deus, vivia
ia rezar. O X da questão talvez seja amar. Por isso não seja tão indiferente. Se números frios não tocam a gente, espero que consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Frios não espero que nomes consigam tocar. O galope à beira-mar é uma estrofe muito utilizada na poesia popular nordestina, especialmente entre os cantadores de viola. São 10 versos, de 11 sílabas, e inumeráveis possibilidades de temas. Inumeráveis também são as vítimas da pandemia. Não há quem goste de ser número. Gente merece existir em prosa. Eu vi essa frase logo abaixo do nome de Dona Zulmira de Souza, no site Inumeráveis. A intenção do site é dar nomes e histórias às vítimas do coronavírus. E quando eu vi essa frase, imediatamente, quase que por instinto, me veio um mote na cabeça, num padrão de galope à beira-mar, que dizia: se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Estamos aí. Deixa tudo aí fechadinho, gente. Quem puder trancar o microfone daí, Thaís. Cadê o pote amarelo? Thaís. É para usar, né? Boa tarde a todos os que chegaram nessa transição. Um instantinho. Posso fazer um comentário? Pode. Alguém quer fazer um comentário? Paula. Paula. Eu tinha visto o próprio Chico César cantando em voz e violão, né? E esse é um poema do Braulio Bessa, que ele musicou e transformou em canção. Mas essa versão, até com o coral e tudo, e com imagens, eu ainda não tinha visto, só tinha visto o Chico César cantando. Isso é muito emocionante e de muito impacto, assim. Nomear, para além dos números, o nome é identidade, né? Se ligar ao ser humano, mais do que números. É isso que eu queria comentar. Tudo bem. Então tá um mês, os dados de um mês atrás aí, né? Eles fecharam. Mas a questão justamente de dar, através da uma homenagem, né, fazendo esse arranjo, e um arranjo com uma universidade, né, participando, que é um desafio também muito grande. Então, nós vamos ter agora a nossa convidada, e quem quiser falar, tem a mãozinha embaixo, né, quem descobrir aí, é só abrir os participantes, vai até o final dos participantes, tem uma mãozinha, levanta a mãozinha,
que depois a gente procura chamar pela a própria pedido pela mãozinha define a ordem, ou escrever no bate-papo, que também eu dou um jeito de acompanhar, alguém ajude e depois a gente recoloca um pouquinho para a Mabel. E o convite para a Mabel é uma referência que já tinha sido feita há muito tempo, né, aqui no grupo, e hoje mesmo eu coloquei mais alguma questão, porque eu, ao menos, vi que muitas pessoas das várias gerações de educadoras, né, de professores que olham para a educação como um modo de vida, sempre tiveram suas referências, né? E a Mabel nos marcou e nos marca até hoje, a partir de um trabalho que ela fez, que já tinha uma história de caminhada, né? Ela fez uma busca no doutorado de, afinal, o que é ser um bom professor naquela época, né? Com um olhar no bom professor, mas aquilo foi uma referência forte, mas a caminhada continuou e a gente conviveu muito, menos aqui na Federal do Paraná, com a Mabel, ela sempre presente nas nossas discussões, não formar uma equipe nova para o projeto Litoral, ela acompanhou quase que direto, muitas vezes esteve conosco e andou pelo mundo, né? Não parou nunca de buscar a compreensão desse fenômeno nosso, da nossa constituição como educadores. Eu, cada vez, quando eu tenho essa busca de pessoas que têm uma significativa história de caminhada, que não tem um cessar, mas tem sempre um continuar, a Mabel é uma das que me vem na hora, na minha memória, além de nós ter desenvolvido uma amizade muito grande, né? Então, eu convidei ela e digo, Mabel, gostaria de te ouvir, nós gostaríamos de te ouvir. Como é que você vê? E não deixei ela fazer slide, tá? Não vai fazer nenhum slide, mesmo porque ela dificilmente usa slide. Digo, nós queremos a prosa, nós não queremos fala muito organizada. Então, ela tem o tempo que ela quiser, né? Nós, de qualquer forma, o teto máximo é 19 horas, porque a gente fecha e é o compromisso das pessoas que trabalham às 19. Nós nos propusemos sempre fazer esse encontro todas as segundas-feiras, iniciando às 17 horas, dessa forma integrativa, e fechando 10 para 7 por aí. Então, Mabel, você esses dias passou por aqui, já disse um pouquinho de você, mas agora você pode dizer o quanto você quiser de você, e se nós podemos ter esperanças, motivações sobre o mundo que nos cerca da educação, nossa identidade educacional. E aqui depois, no vídeo, depois eu te faço um resumozinho das pessoas que for fazer alguma pergunta, se quiser dizer eu sou fulano de tal e tal, mas senão eu faço um resumo de cada um de vocês e passo para a Mabel. É evidente que aqui eu acho que basicamente todos te conhecem, mas você talvez não conheça todos, porque a nossa história de cada um aí é de cada um de um lugar. Esse tal de movimento nosso de alternativas está reunindo um mosaico muito bonito, né? Nós, na ANE, somos uma roda em rede. Aqui nós somos um mosaico em rede. Todo mundo no ladinho um do outro aí, tentando sair para fora do seu quadrado e viver o mundo por uma interação. Mabel. Muito obrigada, então, por esse espaço, essa deferência de conversar com vocês. E quero agradecer a paciência, de vocês me escutarem e espero trazer algumas questões que possam ser o mote, de um diálogo, Fico pensando assim porque eu tenho 56 anos de magistério já, Então, quando a gente fala em recorte de tempo, fica um pouco difícil pensar, como o Silvaldo no contar histórias, porque as histórias são muitas. E eu nunca me vi numa outra profissão, porque
Minha mãe era professora primária e foi diretora de escola. Minha mãe se formou em 1936 e já minhas tias, professoras, então já era um ambiente um pouco naturalizado, né, de que nós precisávamos ter uma profissão e que a dimensão feminina, né, de independência era fundamental e a questão do magistério era meio natural, né? Afora os primeiros anos da escolarização, que acho que fui uma aluna, uma chamada boa aluna, depois minha escolarização foi meio aos trancos e barrancos, né? Especialmente quando eu entrei no ginásio, eu patinei muito, eu era aluna do fundão, né? Eu não tinha não era uma aluna de boas notas, eu até gostava da escola, mas eu não era uma apaixonada por estudar, né? Eu me rebelava um pouco com uma aprendizagem ainda muito ligada a uma dimensão de um conhecimento tácito, né? de acúmulo de informações e já um pouco rebelde, eu diria assim, né? Por isso que eu era aluna do fundo. Já escrevi um pouco sobre essas memórias de escola, né? Dizendo que até defendendo um pouco a dimensão da cola, né? Porque a gente era daquele grupo solidário, né? Que um levantava a prova para o outro, passava bilhetinho. Eu tinha uma certa rejeição com as minhas colegas da frente, aquelas que faziam as provas com os braços assim como se fosse um muro, né? Em torno da prova para que ninguém olhasse. No fundo era uma festa, né? A gente era muito mais solidária e aquilo era punido, né? E acho que não é que eu esteja fazendo uma apologia da cola, mas é para mostrar que já era um outro mundo de espaço escolarizado e que eu acho que também tinha o seu papel, né? Na minha formação teve um papel assim singular, né? Quando eu digo que conto histórias, por exemplo, o uniforme que nós vestíamos era um uniforme. A escola era muito rigorosa com relação aos uniformes, né? E na minha escola, era uma escola pública, nós usávamos saia de pregas, azul marinho, e tinha um grande laço azul marinho no pescoço, né? Numa gola redonda, na blusa branca, e um laço azul marinho. E a gente não conseguia entrar na escola sem o tal do laço, né? E muitas vezes a gente carregava o laço no dedo, assim, tirava tudo do pescoço, porque apertava um pouco. E eu lembro muito de uma colega minha que um dia perdeu o laço, né, nas peraltices de chegada da escola. E nós tínhamos uma prova de francês e ela não podia perder a prova. E o que fazer, né? Porque deu o laço. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, pega uma gilete e pega o meu laço e partimos o laço na vertical, né? De cabo a rabo, assim, o laço. Entramos as duas com um laço muito desmilinguido, porque aquela fita que tinha uns 5 dedos de largura passou a ter 2,5, né? E as inspetoras de ensino, que naquela época tinha, que faziam o controle da frequência e da nossa indumentária, ficaram um pouco sem fala, porque, na realidade, não podiam dizer que estávamos sem laços, porque eram duas entrando com 2 laços desmilinguidos. Então, eu conto essas histórias porque um pouco era essa a minha ideia, né, de que a gente já fazia transgressão a partir de uma perspectiva de que a escola precisava entender, né, que era uma outra lógica que se queria já numa condição de adolescentes, né, um pouco rebeldes com aquela perspectiva. Eu fui reprovada na 3ª série ginasial, tive que repetir. Aliás, foram as melhores férias da minha vida, porque toda a vida eu fiquei em segunda época, a gente fazia exames em fevereiro, então eu tinha que passar as férias estudando.
E aquele ano, não, reprovei de vez, então eu tive umas ótimas férias, não precisei ficar de pendurado. Isso um pouco mudou, porque quando eu terminei então o ginásio, fui fazer escola normal, aí eu já passei a ser uma boa aluna, né? Porque me encontrei então naquele campo que já era uma escolha ligada muito mais à área das ciências humanas, que tinha mais a ver comigo, né? Me tornei uma boa aluna. E a minha escola normal foi uma escola, uma formação muito boa, era em plena escola nova, né? A visão, uma escola novista de educação, e eu fiz uma escola dentro do instituto, chamava-se Instituto de Educação, então nós tínhamos aula de manhã e de tarde eram as aulas teóricas, e à tarde a gente assistia às professoras que davam aula no curso primário, a gente assistia às práticas. Então, era uma relação teoria-prática muito forte. Não se tinha uma postura crítica, né, numa visão política, como hoje se poderia desejar, mas, sem dúvida, foi uma formação teórica bastante importante. Me casei, tive filhos muito cedo, né, como era praxe da minha geração, todas nós, jovens normalistas, noivamos no último ano da escola normal, casamos no primeiro ano depois disso, né? Tivemos o primeiro filho, todas casamos virgens de véu branco, né? Tivemos o primeiro filho já no primeiro ano da faculdade, assim, com 21 anos eu já estava tendo meu primeiro filho, e morava em Pelotas, as opções de faculdades nessa área não eram muitas, e então eu não tinha, a oferta dos cursos não eram intensas, e eu fui fazer curso de Ciências Sociais. Então, vocês pensem em termos de tempo, isso era a década de 60, eu entrei na faculdade em 65, né? Então, fiz o meu curso de Ciências Sociais em plena ditadura, entre 65 e 68. Se imaginarmos, né, que o curso de Ciências Sociais, para quem tem alguma ideia, né, ele tem uma vertente básica de 3 grandes visões teóricas, que é Durkheim, Max Weber e Marx. O meu foi Durkheim, Durkheim e Durkheim, né? Porque Max Weber e Marx era absolutamente impensável naquele momento. E numa época em que não havia a profissão de sociólogo e que as disciplinas dessa área do campo das ciências sociais tinham sido banidas dos currículos do ensino médio, que era onde eu tinha a intenção de poder atuar, porque, na época, no Rio Grande do Sul, haviam carreiras distintas do ensino primário e do ensino médio. Eu era professora do ensino primário, mas tinha a aspiração de atuar no ensino médio, porque a gente tinha condições econômicas, salariais melhores, né? Bem, isso foi me levando, então, a me envolver com essa atividade, continuar como professora primária, até que tive a oportunidade, ainda dentro dessa perspectiva, de fazer, nós estamos já em 71, começamos vem a nova lei, a LDB de 71, que cria o curso de pedagogia com aquelas habilitações de orientação educacional, supervisão pedagógica e de administração educacional, e abre quem tinha outros cursos de ciências, na área de ciências humanas, a possibilidade de fazer essas habilitações, e eu, então, volto à faculdade para fazer curso nessa área, e tenho a oportunidade de conviver com o então diretor da nossa Escola Técnica Federal, aqui em Pelotas, hoje Instituto Federal, né? Na época Escola Técnica, que me convida, no final desse período, a instalar a área de supervisão pedagógica na Escola Técnica Federal. Naturalmente, eu aceitei, né? Era um upgrade do ponto de vista salarial e de trabalho, e lá trabalhei durante 15 anos,
E para mim foi uma escola de formação muito intensa, porque eu tive desafios muito fortes, né? Primeiro, uma escola técnica industrial, um lugar assim fortemente masculino, eram muito poucas as professoras, né? Um ambiente onde eu não entendia absolutamente nada daquele campo de conhecimento, né? A própria linguagem que os professores utilizavam, eu que vinha do campo das ciências humanas, de professora primária, e os professores então falavam em circuito integrado, em torno, em solda, e eu não entendia quase que nada daquilo. E eu tive a minha primeira lição, né, que para trabalhar com esses professores era necessário que eu aprendesse com eles, né, e não tivesse uma postura, mesmo que formalmente eu estivesse ali como uma supervisora pedagógica, alguém que sobre eles tivesse uma posição de ensiná-los, eu teria que aprender com eles. E assim foi, e fui trabalhando nessa perspectiva e atravessei esse tempo, para ser bastante sintética, né, com uma possibilidade muito interessante de me constituir como pessoa e como profissional, que a par e passo, né, logo ali, fui também convidada para trabalhar na universidade, num espaço que já politicamente era bastante diferente, porque a nossa Faculdade de Educação na Universidade Federal já foi construída com um grupo que vinha muito de origem ligado digamos assim, ao grupo ligado à teologia da libertação, ao grupo religioso da base eclesiástica, das comunidades de base. Então, um pessoal já de visão de esquerda, um pessoal que já vinha com uma visão comunitária muito mais intensa. E ali eu comecei a me constituir muito mais do ponto de vista político, né? E de compreensão, então, das diferenças, e isso foi me envolvendo também. Entramos já num processo de distensão política, e na metade dos anos 70 eu fui fazer, então, o meu mestrado aqui na Universidade, na PUC do Rio Grande do Sul, e para falar da questão da formação de professores. Foi um curso bastante importante para mim, né? Eu nunca tinha feito pesquisa, nunca tinha aprendido a fazer pesquisa, e no entanto, eu ainda aprendi a fazer pesquisa numa perspectiva absolutamente ligada a um paradigma da ciência moderna, né? Eu tinha um curso que tinha muita estatística, que nós ainda tínhamos a neutralidade da ciência como base das ciências humanas, tinham ainda o pressuposto da ciência da natureza como pressuposto das ciências humanas, né? Então, na minha tese, eu lembro muito assim da banca, quase ninguém me perguntou praticamente sobre o conteúdo do que eu pesquisei, desde que a estatística fechasse, né? Desde que os números estatísticos fechassem, né? E não me arrependo, acho que foi interessante, mas só para contar para vocês, assim, todos os meus professores tinham formação nos Estados Unidos, porque era a condição, né, naquele momento das políticas do MacUSAID que facilitavam essa relação entre os professores universitários que se formavam, e nem todos eram doutores, inclusive, na época, né? Então, eu não posso dizer que não aprendi, que não foi muito bom, mas eu tinha clareza de que aquela aprendizagem, na virada dos anos 80, e que nós começamos a participar de movimentos mais amplos, né, com a abertura política, eu sempre falo para os meus alunos, né, cada vez mais hoje, porque eles são muito jovens e às vezes não viveram nisso, que nós tivemos algumas datas que são muito importantes, e uma delas foi a anistia, em 79, porque a anistia
ela não só favoreceu a vinda de alguns intelectuais que haviam saído do país por consequência da ditadura, mas ela favoreceu uma mudança da concepção teórica que presidia os cursos de formação pedagógica, de formação humana, né? Então, nós começamos a ter toda uma influência das teorias que vinham de uma perspectiva francófona e anglo-saxã, com as teorias da reprodução, com toda não mais uma base psicologista, como as que vinham da Norte-América, mas com uma base sociologista, como a que vinha da Inglaterra e da França, né? E isso tirou uma certa ingenuidade, digamos assim, dos nossos olhos, né? Aquela ideia de que a escola era um pouco redentora da condição das crianças, mas que veio nos mostrar, alguns depois já inclusive já discutíveis, mas naquele momento mostrava o quanto a escola era também reprodutora das condições sociais, né, que mantinham as mesmas estruturas de exclusão, digamos assim, que a sociedade mantinha, né? Então, esse momento foi um momento de desequilíbrio, né? Mas foi muito importante. No Brasil, se tinha as conferências nacionais de educação, as conferências brasileiras de educação, grandes educadores que voltavam para o Brasil, Paulo Freire, Demerval Fabiani, Maurício Tettenberg, enfim, começou a se ter acesso a uma literatura que nos tirou um véu de ingenuidade muito intenso, né? Com um discurso que nos ajudou muito a perceber uma outra lógica de educação. Esse processo dos anos 80, para mim, coincidiu que, em 85, quando eu fui fazer o doutorado na Unicamp, quando eu fiz a seleção na Unicamp, por uma banca que me inquiriu para fazer a seleção, os professores me perguntaram qual era o meu projeto de tese. E, naquela época, a gente até podia entrar no doutorado, não precisava ter tanta clareza como hoje, né, num projeto de tese. E a minha resposta para eles foi digo, olha, eu não sei bem o que eu quero fazer, mas eu sei o que eu não quero fazer, né? Eu não quero fazer um projeto como eu fiz no mestrado, né? Porque eu já queria mudar a concepção de formação. Eu sei que eu quero fazer, eu vou trabalhar sobre a formação de professores, porque é isso que eu faço na minha vida, né? E eu não quero repetir aquela concepção de conhecimentos que eu aprendi a fazer no meu mestrado. Mas nós não tínhamos experiência de pesquisa qualitativa, nós não tínhamos essa história, essa base, né, de trabalhar com a pesquisa qualitativa, né? Mas era um momento muito rico para mim. Vocês imaginem que vinha lá do sul, né, e chegar na Unicamp e me acotovelar no bar da Unicamp, assim, com Paulo Freire, com Demerval Saviani, com Moacir Gadotti. Para mim, aquilo era uma festa, né? Era uma coisa inusitada, né? E tive a oportunidade de conseguir o meu orientador maravilhoso, que o ano passado faleceu, e ele recém tinha vindo de um estágio em Boston, e ele tinha uma formação ligada um pouco às ciências sociais, e ele tinha feito um estágio relacionado à pesquisa antropológica, à pesquisa ligada à etnografia, né? E ele topou comigo de me propor, de me dar sustentação para fazer um estudo de pesquisa qualitativa. Mas eu dizia para ele, eu queria ver uma pesquisa pronta. Ele disse, mas não tem, tu vai ter que desbravar esse processo, né? As pesquisas, ainda muito estimulada pelas teorias da reprodução, né? As teorias da reprodução
Então, nos diziam que nós éramos muito mais produto da sociedade do que fatores da sociedade. E na formação de professores, bem, enquanto produtos, né, eu pensava assim, enquanto produtos da sociedade, eu trabalhava nesse momento na universidade e na escola técnica. Nós éramos professores mais ou menos de uma mesma geração. Nós tínhamos mais ou menos a mesma formação do ponto de vista curricular, né? Nós tínhamos o mesmo salário, nós tínhamos as mesmas condições objetivas de trabalho. Então, se fosse pela tão certa teoria da evolução, nós deveríamos ter o mesmo desempenho, ou seja, tais formas de produção nos produziriam como sujeitos muito similares, né? E não era isso que eu observava no meu entorno enquanto supervisora pedagógica, enquanto professora na universidade. Eu via professores que eu dizia que tinham êxito naquilo que faziam, né, que gostavam daquilo que faziam, que os estudantes admiravam como professores, e outros muito menos, né? Alguns que eram desencantados do seu trabalho, que, enfim, né, que faziam aquilo por obrigação, que davam graças a Deus na hora que terminava a aula, e que reprovavam muitos alunos, e que os estudantes se queixavam. E aí foi a minha pergunta, essa que gerou essa tese que o Valdo mencionou, né? Eu fiquei me perguntando assim, o que acontece na vida de um professor que faz com que ele seja um bom professor? Então, eu tive que fazer um olhar mais antropológico. Eu não tinha assim um modelo, como historicamente eu tinha aprendido, né? Porque a gente primeiro criava o modelo teórico e depois procurava aproximar o sujeito concreto de carne e osso ao modelo teórico. Essa era a forma tradicional de formação de professores, né? Aquele modelo do perfil, qual o perfil do egresso de tal curso. Então, tu tinha o perfil e aí tu procurava aproximar as pessoas concretas de carne e osso àquele perfil teórico. Eu fiz o processo inverso, né? Eu queria saber qual foi a história, como é que eram as pessoas concretas para pensar, então, no possível perfil, né? Que eu nem chamava de perfil. Então, eu fiz um processo inverso, eu queria saber o que tinha acontecido, né, na história desses professores que os tinham, que chegava a essa condição de serem bons professores. Claro que aí, como eu tinha um certo pé na modernidade, eu achei que eu até saberia dizer que fulano, beltrano, ciclano eram considerados como bons professores, mas eu achei que aí não seria pouco científico a partir só da minha intuição, né? Então, eu resolvi partir dos estudantes que perguntei aos estudantes finalistas dos cursos, partindo do pressuposto que por eles tinha passado o maior número de professores, e fazia uma pergunta muito simples para eles, né? Qual o professor que eles mais admiravam e por que eles admiravam. E comecei a trabalhar com essas razões e fui atrás de estudar esses sujeitos, né? Estudar na sua história. E aí fiz uma análise dessa história, fiz observação de aulas para ver se na prática de sala de aula e no discurso deles isso se manifestava, né? E foi um estudo muito bom, assim. E, na realidade, foi um estudo que acabou sendo imediatamente publicado em livro e teve assim uma dimensão, um impacto muito grande no país, um livro que foi muito vendido, provavelmente porque ele foi o primeiro estudo qualitativo que foi feito no Brasil assim com tal significado, né? Depois disso, hoje, praticamente, eu, sem medo de errar, posso dizer que 99% das teses em educação e dissertações são feitas a partir de concepções qualitativas, né? Mas esse é um estudo que ficou clássico porque ele abriu, digamos assim, né? Ele inaugurou
essa perspectiva que estava potencialmente, quer dizer, que eu não inventei nada, né? Mas ela estava ali potencialmente para alguém tomar essas rédeas e realmente desenvolver, né? E caiu na minha mão, felizmente, eu tive a possibilidade de realizar. Então, eu depois disso, continuei a trabalhar. Logo em seguida, eu assumi a pró-reitoria de graduação da minha universidade, no momento em que tinha sido feita e é nesse momento que eu conheço o Valdo, né? Tinha saído a Constituinte de 88, que nós tínhamos lutado muito por ela, e aí vem o discurso da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão como um elemento fundante, caracterizador da universidade. Bem, aí começou uma outra etapa que nós fomos discutir, o que era mesmo isso, né? E o que a universidade precisava se refazer para tomar esse discurso como um parâmetro que, para além do discurso, né, mas uma prática que até hoje ainda está bastante aquém, eu acho, de uma realidade que a gente deseja, né? E que, de alguma forma, o projeto de litoral quis tomar a si um pouco essa discussão. Dou uma respirada, vocês podem perguntar alguma coisa, Valdo, provocar. O povo está comentando aí no bate-papo, né? Desculpe, eu nem estou olhando. Não, mas não é só comentários, assim, dizendo que a questão do fundão, a questão dessas questões aí, dizendo que o fundão é um grande espaço democrático, né? Educacional. Achei bonito a Susan falar ali do fundão, porque a Susan sempre foi da frente. O fundão era eu. Mas está escrita a Francelle, a Estela. Fran, dá uma questionada. Estava escrito alguém mais e a mãozinha baixou, mas vamos lá, da Fran. Estou rindo da Susan na frente, do Valdo no fundo, e assim segue. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Mabel. Só pedir a palavra para te saudar, agradecer pela tua energia conosco hoje, porque eu sou muito fã do livro Bom Professor em Sua Prática, que como advinda aí do curso de formação de educadores, né? Acabou que foi quase que algo assim, ainda na minha geração, bastante importante a leitura, porque também a gente estava à frente ali da LDB de 96, então 1000 questionamentos, né, a respeito da educação naquela época, bem quando estava formando. E aí, lá em Santa Maria, o pessoal andava com o livro, né? Eu dou graças a Deus, porque no curso de educação especial o estudo foi uma tragédia, a gente não discutia as políticas da forma como hoje a gente concebe. Era um curso ainda que não tinha se ventilado para essa questão da questão crítica mesmo, né? A gente não sabia muito bem a que servia, tanto que o que me impulsionou a sair direto para um mestrado foi a necessidade de entender o meu papel como educadora especial no mundo, na vida, na política, na educação. E a sincronicidade foi essa, assim. Para mim foi um momento histórico importante e várias colegas minhas tinham dúvidas sobre isso. Nós nos dividimos naquelas que foram direto para a Fundação Catarinense de Educação Especial, que tinha um salário bem interessante, né? E era muito renomado. Então, quem não ficava em Santa Maria ia para a Fundação em Santa Catarina, e uns que decidiram continuar os estudos, e a gente vez ou outra se encontra, e fica muito latente, assim, para mim, na tua fala, ressoa muito em mim essa questão de o que vai estudar. E eu me vejo frente a Maria Beatriz Lúcia na seleção do mestrado, sendo a mais nova, ela deu uma olhada e falou assim, bom, a tua prova foi muito boa, mas eu quero saber mesmo o que tu queres estudar. Eu falei, olha, eu não sei bem o que eu quero estudar na minha área, eu só sei o que eu não quero mais estudar.
E aí eu problematizei justamente isso, né? A falta de uma compreensão mais ampliada. Ainda tu vês que 88 para 96, quase 10 anos depois, na minha área ainda era um vácuo muito grande. Hoje em dia ela já está bem mais situada, né? Por conta aí toda a discussão da inclusão, enfim, que foi trazendo a questão do papel da educação especial, mas ressoou muito em mim essa situação específica da incerteza como algo bem-vindo, da transitoriedade, que a gente, nesses paradigmas anteriores, aí fica sempre buscando a linearidade, a certeza, a previsibilidade, e o quanto o não saber é estimulante, né? Porque aí eu fui adentrar no mundo de política e gestão por conta desse não saber e de procurar. E eu quero só, então, encerrando, assim, meu agradecimento a te dizer o quanto nos ressoa, pelo menos para mim agora, enquanto integrante do Moane, primeiro do setor litoral, depois agora da ANE e Moane, o quanto a gente se vê num novo ciclo. A gente, talvez, o pessoal tem perguntado, assim, com quem, parabéns, está ficando bem legal essa ANE, esse movimento, porque começam a ouvir o Valda falar, e a gente conta também por aí, como tem muitas pessoas do Brasil comentando em seus espaços, acontece de cruzar com outros que dizem, mas o que é mesmo que vocês querem lá no movimento e tal? Eu falei, olha, eu sei bem o que a gente não quer mais, mas o que a gente está querendo é muito múltiplo, é muito plural, e passa pelo campo, né, de uma educação humanizadora, emancipatória para as pessoas. Então, eu saúdo muito a tua fala num momento em que tem dias que a gente se pega, né, Mabel, dizendo assim, se justificando todo o tempo, porque a tradição cobra, né? A tradição é um bicho ferrenho, né? Ela bate ali na porta, tem que ficar com o pé na porta, porque se der uma frestinha, ela empurra e entra. Então, assim, a gente fica todo dia pensando, né, qual o meu papel, eu como educadora que eu estou servindo, e eu acho que esse espaço com a tua fala, assim, me ressoou muito nisso, que há momentos em que a gente não está enxergando ainda o que vem, mas a gente sabe o que a gente não quer mais ter ou fazer, né? Então, é muito bom te ouvir, porque me dá, assim, não era para isso a tua fala, mas me deu uma coragem adicional, uma luz, né, adicional. A gente sabe que a vida é feita desses ciclos e a vida de educador também, né? Mas agradecer muito e saudar a boa lembrança dessa questão, né? Avançar não é fácil, às vezes é mesmo na imprevisibilidade, na busca, né? E nas únicas certezas de que a gente não quer mais repetir padrões que estão se colocando como, né, desfavoráveis à vida humana, inclusive, né? Então é isso. Gostei muito, ressoou bastante para mim. Obrigada. Que bom. Mabel, você tomou água, você prefere que mais algumas pessoas falem ou você prefere... Pode ser. Porque depois nós queremos saber, e depois, e daí, depois do Balzan, do Newton Balzan, e esses 30 anos aí, que você tem mais 30 pela frente, né? Que você seguiu derrubando muros. Lá você derrubou o muro da metodologia, mas deve ter derrubado muitos outros muros. Então, vamos ouvir mais algumas pessoas. Estela. Eu gostaria de... Boa tarde a todos e, em especial, muito obrigada, professora Mabel, a qual admiramos tanto. E eu gostaria de ir nessa direção do Valdo, fazer uma pergunta realmente, porque aproveitar muito bem a tua presença aqui, Mabel, porque é muito raro a gente ter a possibilidade de conversar, ter uma roda de conversa que nem a gente está tendo aqui, então eu me sinto privilegiada e quero usar cada instante da tua presença aqui para poder te ouvir mais e aprender mais contigo. Então, a pergunta é a seguinte, ó. Tá bom, tu fez a pesquisa lá sobre o bom professor. O que você, de lá para cá, conseguiu, e além dessa sua pesquisa, respondendo essa sua questão de pesquisa, e mais uma outra questão, como isso impacta no perfil do curso de pedagogia? Como é que tu vê hoje, por exemplo, a formação do pedagogo no curso de licenciatura em pedagogia? E eu tinha uma outra pergunta, mas é uma curiosidade só histórica, que eu vou deixar para lá, que é sobre
fiquei muito curiosa sobre você, na década de 70, ter professores formados nos Estados Unidos no seu mestrado. Cara, isso aí eu vou ter que pesquisar mais sobre isso, me chocou bastante, mas vamos ficar com essas duas primeiras perguntas. Obrigada. Tá bom. A Solange? Boa tarde. Eu quero só colocar que é um privilégio, né, a gente ter, né, dar vida a alguém que até então foi um personagem, porque há uns Solange, 4 anos atrás... Solange, Oi. desculpa, Oi. eu ia falar para a Estela e não falei. É interessante vocês dizerem, eu sou Solange, professora do colégio tal. Pronto, só para situar no território aí. Para situar, eu sou Solange, eu moro em Guaratuba, eu sou professora e atualmente eu estou na direção de uma escola municipal pública. E há uns 5 anos eu assumi a direção da escola e eu tinha muita necessidade da gente ter uma formação, né, com os professores, da gente dar continuidade em um trabalho de conhecimento, porque eu achava que a gente era muito pobre nessa questão. E aí, para poder a gente montar, né, uma forma de estudar, sem ser aquela formalidade da educação, né, daquele curso no começo do ano, no meio do ano, eu queria ter uma formação na escola, na minha escola, para os meus professores. E aí eu fui pesquisar, né, os autores na formação de professores e dessa área, e eu encontrei o seu livro. E eu fiz muita referência a ele em algumas formações que nós tivemos. Então, assim, eu estou bem impactada de estar vendo você ao vivo e a cores, né, porque o livro parece que ganhou vida para mim nesse momento, né, então acho que se torna muito mais significativo para a gente, né, de saber que a gente compartilhou com os professores várias vezes os seus textos, né, essa formação ela acontece até hoje, ela chama Formação pela Escola. Nós fazemos um por mês na escola durante todo o ano, e aí até então, com as secretárias que tivemos até o meio do ano, nós tínhamos um acordo que ao final de cada ano a gente faz um certificado para as professoras com os temas que a gente discutiu, né, nesse decorrer de ano, nessa formação ou desformação, né, agora a gente vai transformando os nomes, e dentre os muitos autores, assim, o seu livro, a primeira leitura me impactou muito, e daí eu sentia sempre a necessidade, cada vez que a gente ia fazer uma formação e que a gente não tinha um convidado, ela era interna nossa ali para buscar um tema, eu sempre busco o seu livro como referência. Então é um prazer e uma honra, professora. E esse grupo ele nos proporciona isso, né? A gente se surpreende o tempo inteiro, alimenta a gente sempre. Então a Anne e a Moane faz muita diferença na minha vida, principalmente. Eu sou muito honrada e privilegiada de participar desse grupo. Obrigada. Obrigado, Solange. Vamos mais duas, então. A Josi. Estou aqui. Tá, a Josi e a Jerusa. Depois nós damos uma volta para ela e fazemos mais uma rodada. Vai lá, Josi. Era você que eu tinha visto no começo, mas depois alguma coisa aconteceu com a mãozinha, né? Olá, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Josineide Teotônia, estão me ouvindo bem? Sim. Estamos bem. Perdoa qualquer barulho, é que eu estou no trânsito, não estou dirigindo, né? Hoje eu consegui uma pessoa para me ajudar. E toda a fala da professora, eu me senti contemplada, parece que tivemos a mesma vivência, o mesmo processo, e só temos um tempo diferente somente, né? Eu sou mestre em Ciências de Educação e Inovação Pedagógica, e estou concluindo, agora já estou em fase de defesa, estou aguardando por causa dessa pandemia. A defesa foi adiada, eu não sei como é que vai ficar, se vai ser virtualmente ou presencialmente,
Minha pesquisa está na área das comunidades de aprendizagem, e quem me indicou para o grupo foi a Mila Zeiger, que é tutora comigo, junto com no Aprender em Comunidade, no grupo do José Pacheco. E durante a fala da professora, eu me inquietei em várias fases. Então, eu teria um leque de perguntas, mas eu vou me deter para dar espaço para outras pessoas perguntarem também. Mas quanto à formação de professor, eu gostaria que a senhora, se puder responder, o que é que falta, né? O que é que falta para que essa formação do professor ela possa contemplar a mudança no qual nós vivemos. Nós não estávamos preparados para a pandemia e nem para situação nenhuma parecida a esta, né? Vemos aí professores angustiados com relação às aulas remotas e, assim, em meu ver, existe muita ausência da formação autônoma do professor, né? E, consequentemente, do aluno. Então, essa pandemia veio requerer algo a respeito da pesquisação, de que o aluno fosse pesquisar e não fosse somente receber tarefas, e que o professor não fosse agora vamos dizer assim, um influencer digital, né? E eu venho fazer a pergunta, o que é que está faltando para que haja esse processo de transformação na formação do professor? Porque a sociedade, nós sabemos que mudou, ela não é estática, mas as formações de professores continuam as mesmas. Então, eu me sinto assim, como cobrar, como falar sobre o professor e sobre o que ele realiza em sala de aula, se o processo no qual ele está sendo formado, vamos dizer assim, continua o mesmo, né? E a segunda pergunta é que eu gostaria demais de ter participado, ter visto, contemplado o início lá do Manifesto Pioneiro da Educação, da Escola Nova, e que nesse período que foi possível ser visto como positivo e que de repente foi destruído ou que pode ser resgatado nos dias atuais. Tá ótimo, Josi. Então, agora mais a Jerusa, daí volta a palavra para a Mabel. Jerusa, não está funcionando o teu som. Qualquer coisa vai... Não. Naquele processo de entrar e sair. Vamos fazer o seguinte, sem problema nenhum, nós temos tempo. Eu passo para a Mabel e você sai e entra de novo com o som, tá bom? Daí eu já te inscrevo para a próxima rodada. Vai, Mabel, então, aí tem uma bateria boa aí para você dizer o que mundo gira aí hoje. Vamos ver se eu vou dar conta de tanta coisa. Mas vamos lá, né? Bom, acho que agradeço todas as palavras amáveis, né, das colegas, e eu fico muito feliz, né, de saber que, enfim, né, que meus estudos, as minhas contribuições têm sentido para vocês, né? Porque eu acho que o Charlot sempre diz isso, né? Quando a gente quer saber alguma coisa, ou se segue, né? Diz que a gente deve se perguntar se tem sentido, né? Se tem sentido, vai em frente. Então, o que importa não são as coisas pragmáticas de currículo, mas é o que na vida mesmo o que importa é se o que a gente fez tem sentido especialmente para os outros e para a nossa área e para o que realmente vale a pena, né? Então eu fico bem feliz, né, por saber que o que eu trabalho, o que eu consegui produzir tenha sentido para os outros. E novamente eu retorno, né? Eu acho que esse estudo ele também teve um momento importante de divulgação, né? E por isso ele também teve esse impacto. Depois dele, outros estudos aconteceram e
e também tem a sua validade e a sua importância, né? Mas vocês observem que aquele livro ele não tem uma teorização, né? Ele não tem um capítulo. Eu raramente menciono algum autor ali, a não ser do ponto de vista da parte inicial, né? Porque ele é basicamente um diálogo, né? Um diálogo reflexivo entre os achados e a possibilidade de entender uma nova compreensão. Eu vou voltar um pouco à história, porque eu acho que algumas questões que vocês fizeram eu só posso responder se entender um pouco esse percurso. Então, conforme eu expliquei, né, eu terminei o meu doutorado em dezembro de 88, eu defendi a minha tese, e já no início de 89 eu assumi a pró-reitoria de graduação na universidade, e ficamos com esse discurso da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, que tínhamos nos envolvido muito na sua defesa, né? Mas que, na prática, nós não tínhamos muitos elementos de saber como transformar esse discurso numa prática, né? Se a gente perguntasse para a comunidade universitária qual era o conceito que se tinha sobre a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, a maior parte das pessoas gaguejava, não sabia falar num conceito sobre isso, né? Naquela época foi um livro pequeno do Pedro Demo, né, que trabalhava com a questão do ensino como processo e começou a nos dar alguma luz com relação a essa perspectiva, porque as universidades seguiram um caminho, de alguma forma, mais fácil, que foi definir as três funções. A maior parte quase todas as universidades têm as três funções, mas as funções a par e passo, né? Tanto é que elas têm pró-reitorias de ensino, de pesquisa, de extensão, cada uma com a sua estrutura, mas a palavrinha de sociabilidade nunca foi levada muito aprofundada, né? Especialmente no meu caso, que tinha responsabilidade com o ensino parece que continuava, conforme agora a colega a Josi comentou com relação à crítica à formação, o ensino continuava muito nas bases tradicionais, né? Porque nós temos aí 300 anos ou mais de pensamento da ciência positiva sobre as formas de ensinar e aprender, né? Vocês observem que a escola ela é filha da modernidade, né? Ela começa lá na Revolução Francesa e ela vem a par e passo com o conhecimento positivo. A nossa organização escolar ela é a organização da ordem e progresso, né? Aquilo que está na nossa bandeira, né? Então, o nosso conhecimento é dividido em disciplinas, as disciplinas são divididas em unidades, né? A organização das crianças, dos alunos, são divididos em turmas, que, por sua vez, são organizadas em séries. Então, tudo é dividido, aquela ideia da modernidade que a gente aprende melhor quando todo é organizado em partes, né? Então, essa é a concepção de conhecimento que a modernidade nos legou e que, de alguma forma, tem uma sustentação. Então, toda a nossa organização escolar é feita nessa lógica, ordem e progresso, né? Ordem nas filas, ordem nos tamanhos, ordem nas idades. Não sei agora vocês que estão nas escolas, isso deve ter mudado, né? Mas na minha época a gente entrava de maior a menor na fila da escola, né? As turmas eram organizadas por idade, ou então por adiantamento, que era mais cruel ainda, né? Porque era a turma dos adiantados, era a turma B era dos mais ou menos, a turma C era dos mais burrinhos, e a D, então, coitados, eram aqueles que já entravam com a pecha de que eram os menos capazes, né? Então, o professor que recebia a turma D e C já ia com uma expectativa
bastante difícil com relação a essas turmas, porque partia-se do pressuposto que a homogeneidade era um valor do ponto de vista da aprendizagem, né? Então, a escola sempre foi organizada pela lógica da ciência moderna, né? Isso foi mudando muito recentemente, né? Muito recentemente. E na universidade é a mesma coisa, né? Os currículos são organizados, e na escola também, os currículos são organizados nessa perspectiva do conhecimento, né? Do mais simples para o mais complexo, né? Do mais remoto para o mais recente. Não sei se vocês lembram, mas como é que a gente estudava a história, né? História do Brasil, né? História do mundo. Eu sempre tinha uma ideia, na minha casa, por exemplo, eu sempre conto essa história, porque o Val diz que eu conto histórias, né? Mas o meu avô era, aqui no Rio Grande do Sul, era do Partido Libertador. Então, ele era contra o Getúlio. E eu tinha 9 anos quando o Getúlio morreu. E aqui no Rio Grande do Sul houve um quebra-quebra das pessoas que eram a favor do Getúlio, enfim, um movimento muito... As pessoas chamavam o Getúlio de pai dos pobres. E eu não entendia por que na minha casa se criticava o Getúlio se as pessoas achavam que o Getúlio era uma pessoa importante, né? E eu imaginava assim, bom, vou aprender isso na escola. E a gente tinha a história do Brasil todos os anos. Então, todos os anos começava no Cabral. Quando ia chegar no Getúlio, terminou o ano. Aí, no outro ano, Cabral de novo, né? Claro que hoje eu percebo que o Getúlio não poderia ser, naquele momento, o objeto da escola, porque a escola não trabalhava com o conhecimento que não fosse o conhecimento que passasse pelo crivo da história oficial. Ela nunca trabalhou com versões, né? Com conhecimento que não tivesse uma única perspectiva da história oficial, né? A escola não trabalha com a dúvida, ela não trabalha com o que é contestável, ela trabalha com, entre aspas, a verdade, ou é ou não é, né? Portanto, nada do que era contestável, que tivesse versões, só via ser objeto da história daqui a 10, 15 anos, quando os livros de história do Brasil iam dar a versão oficial da história, com relação ao Getúlio, né? Como nós vamos viver daqui a um tempo, qual vai ser a versão do Bolsonaro, qual vai ser a versão do Lula, qual vai ser, né? Então, essa perspectiva nos acompanhou e nos acompanha ainda hoje de uma maneira muito intensa, porque são 300 e tantos anos de organização escolar com essa lógica, né? A lógica de que a escola trabalha com a certeza, né? Ela, historicamente, puniu a dúvida e privilegiou a certeza, né? Melhor aluno é o que responde certo. Certo, que quer dizer aquilo que está no livro ou que o professor disse na sala de aula, ele copiou no caderno, né? Ou hoje o que ele procurou na internet, enfim, né? Então, o aluno que demonstra não saber com a pergunta, por exemplo, é um aluno que pune, né? Ora, do ponto de vista da universidade, isso foi se mostrando para nós como um problema. Por quê? Então, o ensino é organizado dessa forma. E os currículos têm esse desenho, né? Eles vão sempre do geral para o particular, né? Se vocês pensam nos currículos, e aí já pego lá a questão da pedagogia e dos outros cursos, né? Os currículos começam sempre com as disciplinas chamadas básicas, gerais, né? Depois elas têm um miolo das disciplinas aplicadas, e o currículo clássico eu estou falando, né? E lá no final, então, está o estágio, a aplicação, né? A ideia de que a prática é a aplicação da teoria, por isso o aluno tem que passar por toda a teoria para depois aplicar a prática, né? Se a gente pensa na pesquisa,
a lógica é exatamente o inverso. Porque na pesquisa, o ponto de partida é a dúvida. Né? Qualquer pessoa sabe que para fazer pesquisa, a primeira coisa é tu ter uma pergunta. Né? E a pergunta sempre tem que ser, ela tem sempre origem na leitura da prática. Se eu não tenho uma prática de determinado campo, eu não sei fazer pergunta. Né? Então, eu não consigo, por exemplo, fazer uma pergunta. Às vezes, hoje eu fui fazer uma radiografia, uma radiografia, não, uma coisa mais complicada, como é uma tomografia dentária. E a moça me perguntou, por que a senhora está fazendo isso? Eu não sei, o dentista mandou eu fazer, quer dizer, é um campo que eu não entendo bolhufas, né? Então, eu não sei fazer perguntas sobre isso, porque é um campo que eu não domino. Então, para te saber fazer uma pergunta medianamente inteligente, tu tem que ter alguma inserção naquele campo. Né? Então, os nossos alunos na universidade, para fazer qualquer tipo de pergunta, eles só vão poder fazer isso quando está lá no final do curso. Né? Ora, então, como é que vamos falar de sociabilidade do ensino e pesquisa com duas lógicas de organização do conhecimento? Um currículo que vai numa direção para ensino e outro currículo, ou outra compreensão de conhecimento que vai em outra direção. Então, essas questões foram nos levando um tempo grande, né, de discussão sobre essa prática. Claro, como a minha imersão de trabalho tem sido fundamentalmente na universidade, é sobre isso que eu tenho trabalhado, mas pode-se fazer toda essa relação com a escola básica, é a mesma coisa. Né? Então, na escola básica, quando se teve toda a inserção dos livros didáticos, né, que paradoxalmente vinha o livro didático como... Lembra daquela época que vinha o livro das crianças com as perguntas e as professoras recebiam os livros didáticos com as respostas? Não é uma coisa esquizofrênica? Muito, se lembra muito. Né? Então é toda uma compreensão de conhecimento. Então, qual foi a nossa ideia? Né? Que o pressuposto não é o método, né? Não é, claro que a metodologia tem a ver, mas não basta mudar o método. Né? Agora, hoje, a moderna discussão das metodologias ativas, da questão das tecnologias, tudo isso ajuda. Mas a questão não é mudar o método. Se tu não altera a concepção de conhecimento, não resolve a questão. Né? Então, nós temos nos batido muito nessa perspectiva de que é preciso outra epistemologia. E aí que nós fomos nos basear muito nos estudos do Boaventura de Souza Santos, né? Que trabalha com essa perspectiva de uma outra epistemologia e criar indicadores. Entramos, então, nas pesquisas das inovações pedagógicas, entendendo as inovações como rupturas epistemológicas. Né? Então, não basta eu mexer em metodologias, eu tenho que alterar a compreensão de conhecimento que pressupõe uma nova forma de ensinar, desde a pré-escola até a universidade, claro, guardadas as condições. Né? E aí eu entro na pergunta da Escola Nova, que fez a colega ali, a Josiane, né? A Escola Nova ensaiou tudo isso, Dewey trabalhou muito com uma outra epistemologia. Né? A diferença é que a Escola Nova, naquele momento, né, nos Estados Unidos, eles não tinham nenhuma perspectiva política desse processo, até porque a origem daquela visão de democracia não levava em conta a questão das desigualdades sociais e também nem tinha um país com tantas desigualdades como o nosso. Né? A questão é que no Brasil, quando se faz a crítica, quando vem com força a discussão crítica da educação baseada na teoria marxista, que foi muito importante, mas acaba que se jogou fora
como se diz, a criança junto com a água do banho, né? Ao se fazer a crítica à escola nova, se joga fora tudo da escola nova, né? E, no entanto, nós podíamos fazer, acho que é pertinente a crítica de uma certa ingenuidade que a escola nova trazia, né? Porque eu, por exemplo, aprendi muitas coisas importantes da minha escola normal, só que eu aprendi com um determinado tipo de crianças. Não se discutia se aquilo era viável com outro tipo de crianças. Não se trazia a dimensão política da desigualdade para dentro da formação, né? Então, isso sim, foi um limite muito intenso. Mas, por outro lado, trazia-se uma série de coisas que também foram importantes, né, nesse tipo de trabalho. Então, não é para se reviver a escola nova, mas é para se reorganizar, talvez, algumas coisas que foram importantes naquele processo. Isso, na minha opinião, né? Então, professora, diz. Quando a senhora fala isso e fala do Dewey, e eu recordo que quem traz muito a ideia do John Dewey para o Brasil é o Anísio Teixeira. E a gente compreende, não sei se a senhora tem essa mesma compreensão, de que o Anísio Teixeira ele foi muito mal interpretado e muito mal compreendido, né, com a educação integral, né, e as pessoas confundem muito com a educação de tempo integral com a educação integral. E se a senhora não acredita que se nós tivéssemos uma educação, pelo menos, porque assim, na minha formação, até a graduação, pouco eu vi sobre os autores brasileiros, e inclusive os que participaram do movimento dos pioneiros da educação. E a senhora não acredita que falta ainda a universidade colocar esses autores brasileiros que conhecem a realidade do nosso país e que tanto dialogam com essa realidade dentro da universidade? Eu acho que nós temos alguns resgates, né? Não sei se vocês conhecem um livro que chama-se Por que não lemos Anísio Teixeira? É um livro muito interessante que tenta fazer um resgate desse processo. A professora Maria de Lourdes Fávero é uma pessoa que tem se dedicou, ela está agora já não escreve mais, na recuperação daquela experiência da Universidade do Distrito Federal no Rio de Janeiro, que foi muito rápida, mas que era toda a compreensão da ideia dele, né? E não podemos nos esquecer que ele, junto com o Darcy Ribeiro, foi o mentor, o primeiro reitor do projeto da Universidade de Brasília, né? Então, eu acho que são coisas que precisam ser resgatadas e no seu tempo, porque eu acho que é exatamente isso, não se pode desconhecer os limites de sua época e de seu tempo, né? E acho que aproveitar aquilo que foram avanços, assim como foram avanços outros, né, brasileiros, como Florestan Fernandes, como, enfim, tantos intelectuais que possam nos ajudar a fazer essa compreensão, nesse resgate. A Jerusa quer acrescentar que você está escrita, entrar e vamos ver um tempero baiano nisso, Mabel, aí, que como é que sai a salsa aí? Consegue me ouvir agora? Sim. Sim. Então, boa tarde a todos, professora Mabel, a todos e a todas, colegas, amigos e amigas. Professora Mabel, é um prazer ouvi-la. Gostei muito de saber que dividir laços de fita é uma demonstração poética de solidariedade. Que coisa bonita isto. Muito interessante a sua pesquisa, em essa relação entre a história de vida dos professores, das professoras, as histórias concretas de vida, não é? A partir dessa relação professor e aluno, porque os alunos foram questionados, né? Na sua opinião, o que é ser bom professor? E a partir das histórias concretas. Então, eu tenho duas perguntas. A primeira é bem em relação a este ponto: o que essas histórias concretas revelaram e se essas revelações repercutem até hoje
né, no cotidiano, nos modos de vida desses professores e dessas professoras, em sua opinião. A segunda questão, ela está muito vinculada às normativas, às diretrizes de formação de professores, que são as resoluções 02 de 2015 e a resolução 02 de 2019, que, de certo modo, substitui a primeira. Então, a respeito destas resoluções, qual a sua opinião sobre a formação destes professores e sua relação com o conceito de prática como componente curricular? Ou seja, a dimensão prática realmente trará mudanças na formação dos professores, tendo em vista que se pensa muito em mudar a metodologia, como a senhora bem pontuou, sem uma preocupação efetiva com as bases epistemológicas? São essas as duas questões. Muito obrigada, professora. Okay. Mabel já não respondeu, se você puder repetir o nome do livro, porque não lemos mais, não lemos a Mércio Teixeira, a autora do livro. Eu não sei decorar, eu posso depois passar para vocês, tá? Agora sim, decorar, eu não sei, mas eu tenho o livro aqui, eu passo. Tá? Só uma questão, Mabel, eu vivo em Vitória da Conquista, Bahia, sudoeste baiano, então, me apresento. Teu conterrâneo, isso mesmo. Bueno, assim, ó, eu quero te dizer que eu aprendi muito com essa pesquisa, com esses professores, né? Porque a gente que vem do campo da pedagogia, eu naquele momento eu trazia também os meus ranços, né? As minhas, por exemplo, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu achava que eu ia dividir os bons professores entre aqueles que tinham formação pedagógica, stricto sensu, e os que não tinham. E ali eu já comecei a me dar mal, porque os alunos escolheram alguns professores. Eu conhecia muitos dos professores, porque eu trabalhava naqueles ambientes, né? E muitos deles. E alguns professores que os alunos escolheram, eu dizia que eu não escolheria. E a minha primeira movimento foi dizer, esse eu não vou estudar. Só que, como eu tinha decidido aquela metodologia, eu digo, não, aí não vai ser, não está correto, vou estudá-los, né? E foi uma aprendizagem muito interessante, né? Porque muitos dos professores que eles escolheram, eles não tinham formação pedagógica no estrito sensu, eles não tinham, até porque era muito difícil decidir o que é formação pedagógica para esses professores de ensino técnico e de ensino da universidade, né? Porque alguns tinham assim um curso de 40 horas, outros tinham já uma especialização, então não dava para fazer uma uniformidade de intensidade de formação, né? E outros tinham muito pouca relação. Agora, com a história de vida foi muito importante, né? Porque quando eu perguntava assim, né, o que te levou a essa profissão, né? A profissão primeira, porque na universidade a docência é uma segunda profissão, né? Então eles são professores. Então o professor da medicina me disse assim, olha, eu quando tinha 17 anos o meu irmão mais velho faleceu. E eu, naquele momento, resolvi que ia ser médico. E que eu ia ser médico para ensinar os outros a serem médicos, para que não acontecesse com eles o que aconteceu comigo. Então, tu vai retirando essas falas das profundezas das pessoas, né? E ele mesmo disse assim, estou te contando alguma coisa que nem eu mesmo sabia que era assim. Então, tu vai provocando, né, naquelas memórias a reconstrução da docência, né? Então, quase todos, né? Um professor de matemática, e eu perguntei, né, por que tu é professor de matemática? Ele dizia assim, porque meu pai era alfaiate, e eu me criei no meio dos quadros e réguas. Sabe? Então, assim, tudo muito ligado
essa é uma questão muito antropológica, né? Muito, não tem assim uma definição meramente da vocação, ou aquilo não nasce com a criança, não veio, né? Alguém disse, mas é muito antropológico mesmo, é muito da construção, né, do sujeito. Um foi muito interessante, um do direito, professor do direito. Ele me disse assim: meu pai morreu, eu tinha 14 anos, e a minha mãe disse que eu precisava trabalhar junto com a minha condição de fazer o segundo grau. E eu abro o jornal e tinha um anúncio para estafeta, e era num escritório de advogado. E eu fui. Se fosse num consultório de dentista, quem sabe eu teria sido dentista. Então, são coisas absolutamente casuais que vão construindo, né, a possibilidade da profissionalização. Casuais ou não, mas o que eu quero dizer é que a gente vai compreendendo essas tramas de vida, né, e de como a construção da docência vai se contornando, muito mais do que aquilo que tu vai imaginando do que a teoria vai somente dizendo com relação aos processos constitutivos, né? Por isso que é tão importante a gente agora, quando trabalha com os estudantes, como eu faço, voltar a eles, né? Procurar deles essas narrativas, né? Ajudá-los a que eles encontrem nas suas histórias de vida essas possibilidades de se identificarem, né? Ainda em construção, naturalmente, porque, claro, eu analisei professores já muitos com uma larga experiência, né? Mas hoje, antes a gente começava a formar professores como se no primeiro dia de aula eles fossem uma tábua rasa, começava ali ensinando o ABC da docência, como se eles não tivessem história, né? E, no entanto, para chegar no primeiro ano da faculdade, primeiro eles tiveram 10, 12 anos de presença dessa profissão na sua frente diariamente, né? E uma vida pessoal, né, que já fez marcas profundas com relação... Porque não tem nenhuma outra profissão tão evidente culturalmente do que a docência para todas as pessoas. Ninguém viveu diariamente o exercício dessa profissão na sua vida tão intensamente como a docência, né? Por isso, qualquer pessoa, qualquer criança sabe dizer o que faz, medianamente sabe dizer o que faz um professor. E aí nós temos que tanto construir como desconstruir, muitas vezes, essas construções do imaginário, né? Nessa formação. Por isso que é complexo. É uma formação complexa. Mabel, aqui a prosa nunca encerra. Não sei se você pegou a parte quando eu te falei que esse grupo tem uma vida inicial de 10 anos, por isso que nós vamos trabalhar muito com histórias de vida, continuidades, e nós gostaríamos muito que você nos acompanhasse, esse privilégio nosso de nos acompanhar. Eu acrescentaria um livro que você escreveu sobre essa paralelo, essa última temática que você falou, e que pouca gente, quando busca as tuas escritas, as tuas reflexões de 50 e mais de meio século, né, sobre a constituição do educador, ele é pouco notado, que é decisões pedagógicas e estruturas de poder na universidade, onde que você dialoga lá com a Denise, né, Leite. E ali tem uma base boa para a gente buscar essa diferenciação, né, das profissões liberais, semiliberais, não liberais, que vão se constituindo na nossa caminhada, né, que é muito importante. Mas nós vamos continuar contigo aqui durante todo esse caminhar, sempre. Você sempre chega até aqui porque tem chimarrão,
Se está muito frio, tem vinho. Se, dependendo do chimarrão e do vinho, tem prosa, e nós vamos aprendendo uns com os outros, né? Esse movimento ele é intergeracional, interexperiencial, interterritorial, intercultural, né? Interinstitucional e intersaberes, que é um movimento que a gente busca fazer muito mais sólido pelas trocas. Dentro que você tem muitas histórias fenomenais que eu tive o privilégio de ver das tuas andanças nos pagos argentinos, né? Com o pessoal lá da UBA, você tem toda uma vivência mais recente na Universidade de Barcelona, né? Em Barcelona, não na Universidade com La Roça. Você tem muitas coisas que a gente pode, nessas prosas, sentir o teu caminhar aí, e o teu desvelar, né, de quem já tinha andado bastante com Boaventura, mas mais do que o Boaventura, tuas experiências, né, sempre o teu forte, para mim, sempre foram as tuas vivências muito significativas nas realizações. Quando nós nos conhecemos, você estava nessa transição do doutorado para a pró-reitoria, e foi um mandato extraordinário que me levou aí muitas vezes para Pelotas, né? Quando Pelotas ficou um referencial de educação, de transformação pela educação, na gestão do Gigante, né? Como reitor. E o que me faz referência maior em você, e eu acredito que muita gente, que você nunca para. A educação é o teu modo de vida, não é um meio de vida. Você viveu disso, mas o teu modo de vida. É impossível a gente estar com a Mabel e não estar sentindo o modo dela de educar. Ela sempre acredita, sempre, né? Tá dando um apoio, nunca se nega a participação. Pega ônibus, né? Para o litoral, a gente pegava ela no aeroporto, ela ia para o litoral, fazia umas lambanças e ela nunca dizia não, nunca dizia não. Então, é uma figura extraordinária, que é um privilégio, que nem alguns falaram, estar contigo aqui, né? E continua sendo um privilégio você nos acompanhar. Tem alguns ex-alunos teus aí, tem muitos que vão ver o vídeo depois, vão dizer, puxa, não pude participar. Digo, pois é, né? Mas você participa igual pelo virtual. Acho que o virtual nos aproxima também nestas condições, quando é um diálogo de trocas muito importantes. E no nosso processo de trabalhar o Recomove, né, a ressignificação continuada do modo de vida e da educação, a gente se comove, se recomove, nós vamos sempre dialogando e destacando coisas importantes para nós. Então, tudo que for dito na continuidade, eu vou te passar, né? Nós gostaríamos muito que você integrasse o grupo mais continuadamente, né, naquilo que você deseja. Você tem tanto filhote e filhota aí que você vai ter que entrar muito mais para ver como é que está a tua filharada e tua netaiada na educação, que é um privilégio a gente estar sempre contigo assim, né? Então, eu sei que muitos vão querer continuar conversando contigo e a gente faz esse caminho, né? Desse privilégio de estar com essa história, né, as narrativas que você chama, as nossas histórias de vida, as nossas constituições. E eu já ando meio com essa teoria mesmo que o fundão metia para quebrar mesmo, né? E eu sempre disputo o currículo com um monte de gente e eu fico na dúvida se o teu currículo é melhor do que o meu, porque no primeiro item nós já empatamos, nós já reprovamos ao menos uma vez. O segundo item é se você for expulsa. Se você não for expulso, o meu currículo já é melhor, porque eu já fui expulso. E aí, eu cheguei a isso.
Não chegou? Então já. E tem mais 8 categorias, então imagine, né, como é que era a turma do fundão. Então, pessoal, a gente agradece muito, passa para a Paula. Paula vai fazer um fecho para nós aqui. Mas antes, Paula, se a Mabel quiser dizer mais alguma coisa, você se prepare aí, que eu já compartilho a tela contigo. Eu quero agradecer a paciência de vocês aí, não é? E dizer que, para mim, é uma alegria também poder compartilhar essas ideias. E eu não prometo todas as segundas-feiras, mas pelo menos uma segunda-feira por mês posso estar com vocês e com certeza não tomar a frente da fala, mas escutar também e, quem sabe, dar algum pitaco aí nos novos convidados e na participação coletiva aí do grupo, né? E quero dizer que acho que foi a Estela que falou sobre trazer a formação para a escola, não foi? Foi, sim. Estela, parabéns. Eu acho que é esse o caminho, querida. Uhum. Acho que o Nova tem batido muito nessa tecla, né? Trazer a formação para dentro da escola, para o âmbito do professorado e tomar a experiência como sua, né? Obrigado, Mabel. Então, Paula, você quer fazer o encerramento? Eu acho que foi a Jerusa que falou sobre isso. Jerusa. Só para não fazer jus a ela. Mas, de todo modo, obrigada. O que eu quero é compartilhar uma música que nesses dias no caso aqui, eu sou da Universidade Estadual do Ceará, estou aqui pelas bandas de Limoeiro do Norte, e nesses dias de início de atividades de ensino remoto, né, e com atividades da coordenação, e eu também estou como coordenadora de curso, né, que tem me movido e me levado a refletir muito nessa vida corrida, moderna, né, com as tecnologias e a constante sentimento de falta de tempo, de atropelo. E recentemente eu conheci a música do Lenine, Leve e Suave, e eu queria compartilhar com vocês para fazer o encerramento do encontro de hoje. Ótimo. Já está como co-anfitriã, é só compartilhar a tela. Tá bom. Tem muitas falas ali para você, Mabel, no bate-papo, mas depois a gente vê isso, eu te passo. Vou dar play agora, vocês me avisam se está tocando. Há de ser leve, um levar suave, nada que entrave nossa vida breve, tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato da delicadeza e ter a certeza de viver no afeto. Só viver no afeto. Há de ser leve, um levar suave, nada que entrave nossa vida breve, tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato da delicadeza e
Obrigado a todos, obrigado, Paulinha. Mais gente pode se oferecer para começar as reuniões, terminar, vamos interagir. Agradecer muito a Mabel. Mabel, foi uma enorme satisfação estar contigo aqui mais uma vez. Esse povo conviver contigo e tá. E daqui a pouco eu disponibilizo o vídeo lá no grupo do Telegram. E para quem não tem Telegram, você me pediu, vejo se eu mando o link daí pro WhatsApp mesmo, tá? Um abraço a todos, boa noite. Segunda-feira, 5 da tarde, estaremos aqui novamente. Boa noite. Gratidão, brigadão. Gratidão, obrigada. Beijos. Até mais. Beijos. Até. Obrigada, gente. Obrigada, Paulinha. Obrigada. Lindo. Obrigada, professora Mabel, Susan. Obrigada.